Então vamos começar, gente, a aula de ontem que a gente não conseguiu fazer devido à conexão, tá? Então vamos começar. Hoje a gente vai falar do idoso dos estudos e o idoso da vida real. Qual que é a diferença do idoso dos estudos e o idoso da vida real? Muita diferença. O idoso dos estudos é aquele idoso proativo. O idoso que nós temos, o idoso da vida real, é aquele que não é proativo, aquele que muitas vezes está acamado, que está sofrendo aqueles 5 Is da geriatria, né? Que são os grandes problemas, né? Os grandes gigantes da geriatria. Então, existe uma grande diferença entre o idoso do estudo e o idoso da vida real. O idoso do estudo, a gente ainda um dia vai chegar nele? Vai. Mas a gente tem que trabalhar muito. Trabalhar muito com o quê? Com a atenção primária. Então, hoje é a última aula que a gente fala sobre atenção primária. A gente ficou aí um mês falando só de atenção primária. E eu acho que às vezes eu até frustrei algumas pessoas, né, da sala, porque as pessoas já acharam que elas já iam encontrar a demência, a imobilidade, e eu não falei disso. Eu falei sobre as consequências do envelhecimento e como que a gente vai retardar isso. Então, hoje é o último slide. Eu espero que a gente compreenda qual que é a nossa nova visão da fisioterapia na geriatria, na saúde do idoso. Esse slide aí, eu sempre falo que o fisioterapeuta ele tem as mãos, né? As mãos que curam. Nós temos armas junto com a gente. E quando a gente decide ser fisioterapeuta, a gente já tem um coração, né? Que pulsa diferente das outras pessoas. A gente é sonhador, a gente quer mudar todo mundo e tudo. A gente quer mudar uma pessoa que anda errado, a gente quer mudar uma postura errada, a gente quer consertar tudo. Então eu sempre falo que a gente tem um coração além das outras pessoas. E além disso, a gente sempre anda com a razão, né? Porque a educação, o estudo da fisioterapia, ele racionaliza esse coração. Mas eu falo de coração para vocês, de um coração de uma fisioterapeuta, para futuros fisioterapeutas, que sempre o coração vence. Porque sempre a gente vai querer realizar o sonho daquele nosso, no caso que a gente está estudando, né? Do nosso idoso, do nosso paciente. Então eu sempre falo, o coração vence, o sonho dele vence, porque muitas vezes o nosso sonho se mistura com o do nosso paciente. E a gente sempre vai para o lado do coração. Então vamos sempre pensar nisso. Sempre agir com o coração. E sabendo que a gente tem a ferramenta de trabalho que cura, tá? Não esquecendo a razão, né? Fisiologia e anatomia, tá? O que é certo e o que é errado, tá? Então vamos começar. Os objetivos de hoje. Os objetivos de hoje é conscientizar, né? Nós, fisioterapeutas, que é comprovado cientificamente que a fisioterapia na saúde do idoso promove a qualidade de vida e a manutenção da vida, prolonga a vida, a qualidade de vida, a saúde desse idoso. E também formar a nossa consciência que o fisioterapeuta na saúde do idoso, ele é muito importante, não só na atenção secundária, mas também na atenção primária, tá? Então, esse é o nosso objetivo de hoje, conscientizar nosso papel na atenção primária, que é na prevenção, né, na saúde desse idoso, e conscientizar também que os estudos estão aí para provar que idosos que têm um fisioterapeuta, que realiza atividades com ele, a vida dele, a qualidade de vida dele é bem melhor, tá? Então, esse é o nosso objetivo de hoje. Então vamos lá. Esse é os idosos dos estudos, né? O idoso bonito, sempre arrumadinho. O idoso que pratica atividade física. O idoso que tem um relacionamento amoroso, tem uma vida sexual ativa. O idoso que se socializa. O idoso que estuda. O idoso que sai de casa sozinho, que dirige sozinho, que vai ao banco sozinho, que realiza todas as suas AVDs sozinho, que é totalmente independente. E o idoso que tem uma família que o ampara, cuida dele, né? Então ele está seguro naquela família. Esse é o nosso idoso dos estudos, que é no estudo. Nós temos idosos assim? Temos, mas a maioria não é assim. Estou para falar que até 95% não é assim, porque o idoso, como a gente mesmo viu, ele passa por transformações que às vezes levam ele ao isolamento. Exemplo, a família não aguenta aquele idoso que às vezes não está ouvindo bem, aquele idoso que não quer comer, aquelas características que eu falei para vocês que são psicológicas, que tudo que acontece
na juventude, que tudo que ele é, se ele é ranzinza na juventude, na fase do envelhecimento, vai piorar. Então, ele se isola, a família isola, fala que é coisa de idoso, que é coisa de velho, não quer saber, e vira aquela bola de neve. Me lembra até muito a novela que está passando agora, na Globo, né? Éramos seis, que os filhos não ficam com a mãe, colocam ela no asilo, e ela mesma vai para o asilo sozinha. Às vezes acontece isso também, tá? Ela sente que ela, na novela, né? Ela sente que é um peso na vida do filho, que ela estava morando com ele, depois foi morar com a filha, sente um peso também, então ela mesma decide ir para o asilo. Às vezes a família coloca, às vezes o idoso vai sozinho, então é complexo isso. Mas é isso que a gente quer. Nosso objetivo é outro totalmente diferente. E esse é o idoso que nós temos. O idoso que se isola, o idoso que está deprimido, o idoso que chora, que tem alguma demência, que está triste, que está com medo, o idoso que não come, o idoso que está desnutrido, que está passando de novo por alguma demência, algum problema, ou sofreu alguma queda, ele está sofrendo imobilidade, aqueles 5 I's da geriatria. O idoso que está excluído pela sociedade, pela família, que está de qualquer jeito jogado. Então, ele mesmo, o cérebro dele mesmo já vai perdendo as funções dele. Então, ele vai ficando imóvel, 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 até que ele cai naqueles gigantes da geriatria e fica nessa situação aqui, ó, de desnutrição, tristeza, jogado, vivendo de qualquer jeito, né? E também nós temos também aqueles idosos que sofrem algum problema, algum AVC, caem na cama e as famílias não sabe como lidar com isso. Então ele fica totalmente excluído. Ele fica excluído até que a família decide levar para algum abrigo, né? E aí, quando esse idoso está acamado, aí vem aqueles problemas que a gente já falou, né? Úlcera de decúbito, rigidez articular, tudo que você já sabe como fisioterapeuta. Então, nosso objetivo aqui, né, hoje, na aula de hoje, é que nenhum dos nossos idosos cheguem nessa fase. O nosso objetivo é fazer com que o idoso sinta o mais ativo possível na família, porque quanto mais ele for ativo, ter suas AVDs mantidas, mais ele vai ficar útil para ele e para a família, tá? Então, promoção do envelhecimento saudável. O envelhecimento saudável não depende só de um aspecto, né? Ele depende dos genes, porque os genes, né, característica genética, ela manda muito, mas não é tudo, tá? Tem também o trabalho. O que é o trabalho? O trabalho que ele sempre exerceu. Qual que é esse trabalho que ele sempre exerceu? De repente ele para de fazer esse trabalho. A queda mental e também muscular cai muito. Então, qual que é esse trabalho? Usava mais o mental, usava mais o braçal? Então, que tipo de trabalho era esse? Para mim poder jogar alguma atividade, não vou falar parecida, mas que lembre o trabalho que ele teve, por causa das funções mesmo que ele perde quando ele para de trabalhar. A nutrição é muito importante, principalmente a ingestão de água, né? Porque o idoso ele perde muita água. A nutrição, a alimentação é muito importante para ele, muito cálcio por causa dos ossos. A alimentação em geral é muito importante para ele, então isso conta muito, uma alimentação saudável. A atividade física é muito importante também para ele, porque a atividade física, ele vai manter a força muscular. Uma caminhada, o impacto vai estimular a produção óssea. Então, é muito importante a atividade física, bem como um pouquinho de sol todos os dias, tá? Por causa da vitamina D. Atividade social. Atividade social também é outro ponto fundamental também para esse idoso, para ele se sentir em sociedade. Então, é muito importante também para ele, tanto que essas atividades que a gente faz para manutenção do idoso, né, manter e estabilizar o envelhecimento, a gente sempre integra ele em grupos, né, grupos de idosos. Então, o ambiente social muito importante, a educação, porque a gente sabe que a educação influencia muito. A educação, ela te dá parâmetro. Quem lê vai ler também na velhice. Quem não lê na velhice vai ser pior,
causa das questões do Alzheimer. Então, tem que exercitar o cérebro. Então, a educação também influencia no envelhecimento, tá? Quem tem mais informação, mais conexões cerebrais. Vamos sempre lembrar disso. Segurança, o ambiente que ele está, né? Tem que ser seguro, não pode ser muito propício a quedas, porque, vamos supor, ele é até ativo, mas ele tem muitas instabilidades no ambiente. O que vai acontecer? Pode acontecer queda, tá? Então tem que ser um ambiente de segurança. As finanças dele, que uma pessoa que tem dinheiro, poder aquisitivo maior, ela vai envelhecer melhor, porque ela come melhor, porque ela se veste melhor, porque ela se cuida, ela tem capacidade de ir em bons médicos, ela faz atividade física. Então, as finanças vão alterar também. Então, a gente tem que ter isso em mente, que até a parte financeira altera também no envelhecimento, tá? E os genes, igual eu falei. Então, isso aqui tudo, um anda sempre junto com o outro no envelhecimento, tá? Só que a gente tem que trabalhar para isso tudo aqui ser mais homogêneo possível, para ajudar esse idoso, tá? Então, vamos lá. Promoção do envelhecimento saudável. O que a gente quer com o envelhecimento saudável? O que a gente quer fazer com esse idoso? Exercício? Para quê? Então, vamos lá. Eu tenho que manter a capacidade funcional dele. Como que eu vou manter a capacidade funcional dele? Quando eu pego o idoso para fazer avaliação, muitos vão estar numa fase, outros vão estar em outra. Então, o que ele tem de funcionabilidade, eu vou tentar manter aquilo. Então, o primeiro passo, eu mantenho a funcionabilidade desse meu idoso. Segundo passo, eu observo quais medidas, quais são as necessidades desse idoso para me tomar medidas com esse idoso. Então, eu dou assistência às necessidades dele. Então, eu vou... porque se eu mantenho no primeiro, no segundo, eu dou assistência às necessidades. Eu vou pegar as necessidades dele e vou reverter em quê? Em objetivos. Então, o primeiro eu mantenho e o segundo eu dou assistência às necessidades. E o terceiro, eu vou recuperar a capacidade funcional comprometida. Então, eu vou avaliar o que está comprometido e o que eu posso recuperar. Então, ó, eu mantenho o que eu tenho, né, de funcionabilidade. Segundo, eu olho os prejuízos e as necessidades que ele tem. Olha, qual que é a sua necessidade? O que você precisa? E no terceiro, eu recupero o que foi perdido da funcionabilidade. Então, essas três coisas seriam basicamente os objetivos gerais, né? Os objetivos gerais. Manter, dar assistência e recuperar. Eu sempre tenho isso como objetivo geral do idoso, tá? Justificativa. Qual que é a justificativa disso tudo? O que acontece? A justificativa, quando a gente fala em justificativa, né? Eu vou até evitar de ficar lendo para vocês, porque ler vocês vão ler, né? Quando a gente justifica isso tudo, a gente justifica da seguinte maneira. Quando eu faço faço esses três objetivos, né? Quando eu cuido do idoso na atenção primária, eu estou prolongando a vida útil dele, uma vida útil porque funcionante dele. Então, eu promovo a vida útil dele, eu prolongo a vida útil dele da melhor forma possível, né? Para ele e para a família, e eu evito, eu diminuo, né? Ou evito o asilamento desse idoso. O que é o asilamento? Que ele vá para uma casa de repouso, que ele vá se isolar, entendeu? Então, quando eu tenho essa justificativa, quando eu justifico a minha forma, por exemplo, o meu grupo, eu vou formar um grupo de idosos da terceira idade de forma na atenção primária. Como que eu vou justificar isso? Eu vou justificar da seguinte forma: melhorar a qualidade de vida, aumentar o tempo de vida útil desse idoso, para evitar ou diminuir, né? Porque a gente não pode evitar tudo, ou diminuir o asilamento ou a exclusão desse idoso, para ele se sentir útil mais tempo, para ele não só se sentir, né? Para ele ser útil mais tempo, tá? Então, esse é um objetivo, uma justificativa, tá? Porque cabe ao fisioterapeuta promover, né? Elaborar coisas que melhorem a qualidade de vida dele, porque não é o fisioterapeuta que lida com movimento, com músculos, articulações, com ossos. Então, nós podemos promover isso. E, a partir disso, que a gente melhorar
qualidade de vida, tanto de mobilidade, quanto de força, quanto de equilíbrio, depois vão vir as outras coisas. Então, as outras coisas são consequência, tá? E sempre trabalhar, gente, da seguinte maneira. Eu vou ter idoso numa situação, idoso em outra situação, sempre buscar a equidade, o igualamento da saúde, tá? Muitas das vezes eu não vou conseguir isso, mas a minha assistência vai ser igual, tá? Sempre isso, tentando formar grupos mais homogêneos, tá? Segunda justificativa, né? Eu acho que eu já falei todas, né? Manter mais o idoso na comunidade, na família, e ele sendo útil e se sentindo útil para a sociedade e na comunidade e na família e para ele também, tá? Evitando também o quê? As doenças, as demências, as quedas. Então, a gente vai evitar isso tudo, as incontinências, os 5 Is da geriatria. Então, a fisioterapia está aí para prevenir, para a gente não cair nos 5 gigantes da geriatria, tá? Objetivos gerais. Então, vamos falar dos objetivos gerais. Manter a independência do idoso, tanto social quanto financeira. Por que que a gente entra nessa parte de financeira? Porque o idoso, ele chega numa parte da vida dele que ele não acredita mais em nada, ele não quer mais fazer nada, ele sai gastando dinheiro. Aí depois ele se vê em uma dívida e ele começa a pegar esses créditos consignados, fazer um monte de loucura, se entra em dívida e fica mais deprimido e perde a casa e perde tudo. Então, o que que acontece? Nós, como fisioterapeutas, nós vamos manter o quê? A independência social do idoso, correto? A gente vai tentar manter força, equilíbrio, AVD, blá, blá, blá. A gente vai fazer isso tudo com o idoso. A partir daí, o fisioterapeuta com o seu grupo, ele pode fazer o quê? Ações. O que são essas ações? Palestra, assistente social, palestra, tudo para que esse idoso melhore também a sua situação financeira, né? Porque ele precisa ter sanidade mental de que ele precisa de cuidar daquele dinheiro, então ele tem que ter independência do dinheiro dele. Então, eu posso não fazer a fisioterapia do dinheiro dele, mas eu posso promover palestras, eu posso chamar assistente social para poder fazer parte da equipe e promover o quê? Ações com palestras que ajudem ele nessa parte financeira. Então, manter a independência social e financeira do idoso é muito importante, porque para ele é muito importante. Vocês imaginam que o cara ou a mulher, ela tem a vida independente a vida inteira. Aí, quando ela chega numa certa idade, ela depende dos filhos, ela depende de outras pessoas. É muito ruim para ele, né? Vamos pensar nisso daí. Então, manter a independência social e financeira é importante, sim. Às vezes não entra na nossa fisioterapia, seria só a social, mas a terapia de grupo ajuda nesses aspectos também, tá? As palestras, tá? Os grandes movimentos que o fisioterapeuta pode fazer. Prevenir acidentes e traumatismos. Isso sim, a gente pode fazer. Como que a gente previne acidente e traumatismo? Restabelecendo força, restabelecendo equilíbrio, propriocepção, mas o quê? Cuidando desse idoso, aí fazendo uma boa avaliação, descobrindo, olha, ele caiu, será por quê? Vamos descobrir por que ele caiu. Ah, é obstáculo? Ah, ele não está ouvindo? Ah, ele está com problema no ouvido? Ah, ele não está enxergando? Então, prevenir acidentes e traumatismo é nossa obrigação, tá? Evitar a evolução de doenças crônicas. Então, o objetivo do grupo também é evitar doenças crônicas. Quais doenças crônicas seriam essas, gente? Aqueles gigantes da fisioterapia, tá? A gente não vai deixar isso evoluir através da atividade física, os alongamentos, fortalecimentos, treino na marcha, tá? Prevenir perda de destreza manual e mental. Quando eu falo destreza manual e mental, manual, habilidade fina, tá? Então, a destreza, fazer atividades manuais com esse paciente, tá? E a destreza mental, trabalhar, falar com esse idoso, olha, vamos fazer uma leitura, vamos jogar um baralho, vamos brincar disso, vamos brincar daquilo, promover, né? Ações entre o grupo que ativem também o mental, tá? Prevenir o isolamento físico e solidão.
igual o idoso, como a gente já falou, ele tem tendência a se isolar. Então, a gente tem que prevenir isso. Como que a gente vai prevenir isso? Através de ações sociais, trabalho com a família, tá? Porque quanto mais ele se isolar, mais ele vai ter solidão. E ele vai naquele circuito, né? É parecido com aquele dor-tensão, que eu acho que vocês já estudaram. Então, o idoso, ele isola, o idoso fica mais só. Se isola mais, fica mais só. Vai se excluindo da sociedade até ficar de um jeito que está deprimido em casa, não quer não sair nunca mais, tá? Esses grupos ajudam muito nisso, tá? Da terceira idade. Com danças, atividades, e assim, aqui na minha cidade é tudo promovido por fisioterapeuta, tá? Para prevenir a incontinência urinária, que para eles é um problema muito grande, porque a incontinência urinária é uma coisa que deixa ele muito é, constrangido. Porque dá cheiro de urina, é perda de urina, ele tem que usar fralda, para a pele não é legal, dá um mau cheiro. Então, prevenir as incontinências urinárias e reduzir as internações, né? Por exemplo, se ele tem um problema respiratório que ele vai sempre para internar, eu vou reduzir isso. Se isso seria um objetivo a curto prazo, né? Porque a gente, como fisioterapeuta, tem sempre o objetivo a curto, longo e médio prazo. A curto prazo, reduzir a duração das internações. A longo prazo, eliminar as internações. Esse é sempre o nosso objetivo, gente. A gente tem sempre que trabalhar assim para o normal, o mais normal possível. Se o normal possível é escovar os dentes, que seja. Mas a gente tem que trabalhar dentro das possibilidades, tá? Porque não adianta a gente também, né, ter o coração de falar assim, aquele idoso que está acamado, ele vai levantar da cama e vai voltar a andar, sendo que ele não tem estrutura para isso. Então, talvez eu não possa fazer ele andar, mas eu posso fazer ele sentar, de sentar a ficar um pouco de pé. Então, eu vou passo por passo, juntando o coração com a razão também, tá, gente? Sempre. Os objetivos específicos. Quando a gente fala de objetivos específicos, a gente tem que entender que para um paciente é uma coisa, para outro é outra coisa, tá? Então a gente tem sempre que focar nisso. Não não é todos os objetivos não vão caber só num paciente. Ele vai caber vai caber em outro, porque senão a gente tenta colocar essas informações de objetivo para todo mundo, e não é bem assim para todo mundo, tá? Então vamos lá, reduzir dores articulares. Então, a gente reduz mesmo dor, a gente já está acostumado com isso, e o idoso, ele tem dor, né? Às vezes dor de ficar muito tempo imobilizado, às vezes ele tem dor de fraqueza, né? Então ele tem várias dores. Então a gente tem que reduzir as dores desses pacientes, aumentar ou manter a amplitude de movimento, porque a tendência do idoso é ficar naquela postura mais de flexão encurvado, então a gente tem que melhorar ou manter a amplitude de movimento. A gente sempre começa mantendo, depois a gente amplia, né? A gente aumenta. Trabalhar o que é estabilidade e equilíbrio, sempre trabalhar estabilidade, por quê? Porque o idoso cai, tá? Ele desequilibra, ele cai, então eu tenho que trabalhar isso. Promover sempre o quê? A independência. Deixar ele o mais independente possível, para que ele tenha uma vida o mais normal possível, para que ele sinta útil, para que a família veja ele como útil também, tá? Porque às vezes a visão que eu tenho de mim, ela transcende e vai para os nossos familiares também, vai para os meus familiares. Por exemplo, se eu me acho assim, eu estou passando isso para minha família. Então, o idoso tem que se sentir útil e também ser útil também para a família e para a comunidade. Isso é importante. Para qualquer cidadão, isso é importante. Né? Buscar a longevidade sem perder a qualidade de vida, porque não adianta a gente ter uma vida longa e não ter qualidade de vida. Por exemplo, ter 100 anos, mas está ali, não enxerga mais, não anda mais, não faz mais nada. E aí fica naquela situação horrível. Então, eu tenho que manter a vida sem perder a qualidade de vida, tá? Eu falo isso, às vezes parece pesado, mas não é pesado. Exemplo, o idoso que não tem nada para fazer com ele. Não tem nada para fazer com ele? Mais ou menos. Tem até uma questão dessa nas atividades de vocês. Tem os cuidados paliativos. Quais são os cuidados paliativos? Alongamento, para melhorar a extensibilidade, para não cair no encurtamento, um carinho,
né? São cuidados paliativos que eu vou ter com ele para diminuir a dor, para ele ter um mínimo de qualidade de vida, né? Eu falo o mínimo porque isso não é qualidade de vida, né, gente? Então ele tem que ter um mínimo de, de, de qualidade de vida para poder passar por isso, né? E é muito triste, né? Quando a pessoa chega nesse ponto onde não tem mais nada para fazer, só cuidar mesmo. Então, nós como fisioterapeutas, a gente atuava só nisso, né? Nessa parte da vida. Então, por isso que eu falo que a gente é muito carinho, porque a gente precisa de muito carinho para cuidar de uma pessoa assim, muito triste ver uma pessoa assim, né? Numa cama, perdendo suas funções e a gente saber que não tem mais jeito. Para a gente saber que não tem mais jeito é muito triste, porque nós, como eu falei para vocês, a gente trabalha com sonhos, a gente trabalha com vida, a gente trabalha com manutenção de tudo, né? Então é muito triste, tá? Encurtar o tempo da doença, exemplo, se ele ficou doente, ele caiu, ficou doente por qualquer motivo, e ele caiu numa cama, então eu tenho que diminuir esse tempo de doença e vou fazer ele voltar para a vida, né? Para a situação mais normal. Então eu diminuo o tempo da doença. E também fazendo ele ser mais autônomo, né, gente? Tá? Retarda o aparecimento ou diminui a incapacidade decorrente das doenças. Então, eu retardo esse aparecimento de doenças, né? Retardo a incapacidade, a ocorrência de doenças. Então, quando eu falo em retardar, é diminuir a incidência de doenças nesse idoso, tá? Recuperar e integrar o idoso na sua família e comunidade, quando este apresentar alguma incapacidade. Então, se o idoso apresenta alguma incapacidade, o meu objetivo é fazer o quê? Integrar ele na sua família, integrar ele na comunidade, tá? Fazer com que a vida dele fique o mais normal possível, mais funcional, tanto para ele quanto a família, adaptar essa família. Então, quando a gente fala de idoso, a gente tem que ter um trabalho muito grande, não só com o idoso, mas com a família também. Porque a família é parte-chave desse processo. Porque a família que não é presente, a família que não ama o seu idoso, a família que não cuida, que não se preocupa, já está metade do caminho andado para esse idoso desistir, se isolar, achar que não tem sentido. Tá? Então, família é a parte-chave do atendimento na prevenção do idoso. Tá? Eu falo sempre que a gente fica assim, nossa, você viu o idoso tal, ele tá com 90 anos, mas ele tá bem, né? Então a gente fala essa frase, ela é péssima. Porque a obrigação, ele tá bem mesmo, entendeu? Os que não estão, que estão fora do plumo que a gente está querendo para hoje. Então, que essa frase, fulano de tal tem 90 anos, ele tá bem, seja mais comum na nossa vida, porque a gente trata isso como coisas não comuns, né? Então, vamos falar como é que a gente vai fazer funcionar essa atenção primária, né? Essa atenção na prevenção dos 5 I's da geriatria. Primeira coisa que eu tenho para fazer, eu seleciono um grupo de idosos. Selecionei esse grupo de idosos, eu vou fazer a avaliação desses idosos. Eu vou avaliar eles, vou fazer os testes que a gente viu semana passada, vou avaliar esse idoso. Terceira coisa, vou dividir esses idosos em grupos mais homogêneos, porque é muito difícil ser totalmente homogêneo, gente. Então, eu divido esses grupos mais homogêneos de acordo com um critério que eu achar mais fácil. Isso aí a gente não tem critério específico. Depois, a gente vai integrar ações. O que é integrar ações? Realização de palestras, vários tipos de palestras, ou seja, do interesse dele, ou também que a gente acha importante. Exemplo, a importância da nutrição, a importância do filtro solar, a importância de tomar água, a importância da atividade física, até mesmo que eu falei atrás, no slide atrás, a parte financeira. Então, assuntos que interessam esses idosos. A parte amorosa, que nessa parte eles gostam muito de, né? Porque eles falta carinho para eles. Então, palestras nesse sentido. Porque nós temos a obrigação de introduzir o que socialmente. Então, a gente introduz o que? Palestra. Né? Aí eu coloquei de novo cuidados com a pele. A gente pode falar de cuidados com a pele, orientação quanto ao uso de órtese e prótese. Nós, fisioterapeutas, a gente tenta trabalhar para tirar as órteses, né, dos nossos pacientes,
mas as próteses não tem jeito, né? Mas as órteses, como uso uma órtese, por exemplo, porque muito idoso leva a bengala para poder passear, leva o andador para poder passear, então ele não sabe usar, né? E às vezes a gente pode até retirar, né, com o objetivo a longo prazo essa órtese, mas a princípio ensinar como usar, tá? Mais para frente, aumentando força, aumentando equilíbrio, a gente pode até pensar em tirar, tá? O apoio da nutrição, faltou ali no slide ali, ó. O apoio da nutrição para ensinar esse idoso a importância da alimentação, a importância de tomar água, entraria assim nas palestras, né? E a nossa parte entrando agora. Isso tudo agindo de forma simultânea, tá? Cinesioterapia com exercício resistido, ativo. Por quê? Porque o exercício ativo, resistido, ele aumenta a força muscular. Então, eu preciso treino de marcha, exercício de conscientização de controle postural, tudo para restabelecer a propriocepção e equilíbrio desse paciente, tá? Então, eu vou restabelecer ele o quê? Fisicamente, tá? Com exercícios resistidos, exercício de treino da marcha, de equilíbrio, todos os exercícios que a gente já viu na sala de aula. Orientação para o exercício isotônico e caminhada. Fazer os exercícios também, que ali não está, mas para a gente lembrar, os exercícios de contração de assoalho pélvico, trabalho de assoalho pélvico, né, para incontinência urinária, e incentivar esse idoso a fazer o quê? Caminhada, porque a caminhada vai aumentar o quê? A massa óssea dele, além de melhorar o metabolismo, acelerar o metabolismo, oxigenar o cérebro, tá? Aumentar o fluxo sanguíneo. Então, eu incentivo ele a fazer o quê? Caminhadas curtas perto de casa, depois aumenta um pouquinho, tá? Isso quando ele já estiver melhor, ou então se a minha avaliação ele tá bem, eu já falo com ele, olha, você pode fazer isso, tá? Isso é muito trabalhado durante a avaliação e durante o progresso. Porque se eu tô fazendo um programa com um grupo de idosos, eu tenho que também que fazer o objetivo a curto, médio e longo prazo. Então, eu coloco isso a curto, médio e longo prazo. Ah, eles melhoraram isso? Eu faço a evolução deles também. Eu tenho que fazer, tá? Então, a minha obrigação é essa: integrar ele na sociedade, promover ações e fazer com que ele melhore o físico, o equilíbrio, a coordenação, tá? E também incentivá-lo a ler, a ler, a fazer trabalhos manuais, tá? Exemplos de materiais que a gente pode usar. Isso a gente já falou. Opa! Isso a gente já falou na sala de aula, mas eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês. Espelho, para ele viver e ter consciência do que ele está fazendo certo e errado. Bastões, que pode ser o cabo de vassoura que eles mesmos usam, levando, né? A gente pinta, pode ser uma ação boa, assim, de socialização, todo mundo pintar o bastão. Barras de apoio, né? Alguns idosos que precisam, né, de barras de apoio. Colchonete, ali colocou até 10 colchonetes, né? Aí seria um grupo de 10 pessoas. 10 colchonetes, 2 bolas. Ali não colocou, né? Eu não coloquei. Aquelas bolas, mesmo pequenininha que a gente viu na sala de cinésio, e tem também as bolas suíças, né? A gente pode ter as 2 bolas. Peso de areia, que eu falei para vocês na sala de aula também. Uma maca, TENS e FES. Por que TENS e FES? Porque apesar de tudo a gente não está melhorando a dor desse paciente, então eu preciso de um TENS. E o FES também por causa de contração, para melhorar a contração desse idoso, tá? Alguns idosos vão precisar. E compressa de frio e quente, frio para diminuição de edema, quente para diminuição de dor. Então isso seria os equipamentos que eu atenderia na atenção primária. São baratos e funcionam. Quando eu comecei a fisioterapia, eu tinha uma maca portátil, um ultrassom e um TENS, e a força de vontade. E assim eu fui. Eu, como muitos, né, acho que de vocês, pensava na fisioterapia só atendendo domiciliar, em casa, atendendo idoso, acamado. E eu fui surpreendida quando eu formei com uma turma de 60 idosos de manhã, 60 idosos de tarde, que
eu tinha que elaborar ginástica laboral. Na faculdade não me prepararam para isso. Então foi tudo muito novo para mim, porque a gente não, naquela época a gente não tinha essa conscientização que a gente tem hoje. Então eu fiquei sem saber o que fazer. Mas assim, o tempo foi passando e eu fui me acostumando, porque é muito bonito, tá? E é barato. É barato e funciona, tá? Posso ter mais objetivos? Posso e devo. Porque a gente sempre tem objetivos diferentes para cada tipo de paciente, gente. E às vezes eu coloquei esses aí como objetivos, mas vocês têm outros objetivos, tá? Posso realizar de forma diferente? Pode. A gente não está fazendo aqui fórmula de bolo, tá? Ou posso usar materiais diferentes? Pode também. Por quê? Não é fórmula de bolo. Se tem uma coisa que funciona para um, não vai funcionar para o outro. Então, a vida não é uma fórmula de bolo. Então, vocês podem tentar e devem tentar de formas diferentes também, respeitando sempre uma coisa muito importante que vocês já aprenderam: anatomia e fisiologia. E lembrando sempre da fisiologia do idoso, tá? Aí eu coloquei, olha, saúde do idoso na atenção primária. É isso que eu quero de vocês hoje. Saúde do idoso na atenção primária, que vocês voltem o pensamento de vocês para a atenção primária. Voltem o pensamento de vocês para nós mesmos, que vamos ficar, eu mais que vocês, né, gente? Eu já estou com 36 anos, eu que daqui 24 anos, estou com 60 anos, e eu preciso de manter o quê? A minha velhice saudável. Então, vamos voltar para a gente, né? Para a gente que ter um envelhecimento saudável. Onde a gente tem que trabalhar? Na atenção primária. Sempre na atenção primária, tá? Então, a gente não tinha essa visão, ou tinha? Que bom. Então, vamos ter, se a gente não tinha, tá? Então, vamos lá. Portanto, mais do que recuperar e curar pessoas, é preciso criar condições necessárias para que a saúde se desenvolva. E quem poderia ser mais indicado que o profissional que se dedica a um estudo e investigação do movimento humano? Quem mais indicado para a gente? Quem mais indicado para trabalhar com o fortalecimento, restabelecimento do idoso, né? Quem mais indicado para realizar essa obra tão bonita que é manter com qualidade de vida a vida, né? Então eu sempre falo isso, e eu falei no início, nós somos seres que somos sonhadores e a gente sempre quer sempre mais, né? Sempre, 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 sempre. E isso é muito importante, muito bonito. Acho que foi por isso que eu decidi ser fisioterapeuta. E aí me descobri sendo fisioterapeuta também, através de quê? De sempre sonhar. E ver o sonho do outro como meu sonho também, porque a gente se envolve muito emocionalmente, tá? Então, essa é a aula de ontem, que seria ontem, né? E agora eu tenho que passar atividade para vocês, olha que bonitinho. Atividades. Atividades, gente, vocês vão fazer para mim e vão me entregar até 31/3. O que seria essa atividade? Vocês vão fazer uma lauda, uma folha de tudo que a gente viu até agora. Do que você pensava ser a fisioterapia do idoso, se até agora, se a atenção primária, você já tinha essa visão para a atenção primária, se tinha, gostou, se não tinha, o que mudou no seu pensamento, vocês acham importante? Então, vocês vão fazer uma síntese, a opinião de vocês, eu não quero nada copiado, a opinião de vocês, o que vocês viram e o que vocês acharam da atenção primária. Uma lauda só, uma folha só, para ser entregue até 31/3, através de quê? Gente, o celular me deixou maluca essa noite. Então, através do Google Drive. Eu já passei para as meninas o endereço do Google Drive, é só vocês anexarem a folha e pronto. Então, uma folha de síntese. O que vocês acharam da fisioterapia do idoso na atenção primária? Corresponder às expectativas? Sim, não? Vocês pensavam que era isso mesmo? Só isso que eu quero, tá? Então, acaba a aula de hoje. Até a próxima aula.